psicose, o massacre da Serra Elétrica e o silêncio dos inocentes foram motivados pelos crimes de apenas um homem, Ed Gein. A vida e os crimes cometidos por Ed Gein, assassino em série e ladrão de lápides americano, são dignos de um filme de terror. Sua trajetória inspirou 3 dessa categoria que podem ser considerados clássicos do cinema mundial. Suas ações foram tão assustadoras que o homem foi enviado a um hospital psiquiátrico, mas não antes de cometer 2 assassinatos e ser suspeito de sequestrar outras 5 pessoas. Neste vídeo, vamos conhecer a história de um dos serial killers mais macabro de todos os tempos. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Above. Você está no canal Above TV. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, e ainda na infância mudou-se com a família para uma fazenda isolada, a cerca de 190 quilômetros da sua cidade natal. Gein só deixava a casa para ir à escola e dedicava a maior parte do seu tempo aos afazeres domésticos. Sua família era formada pelo pai, George Philip Gein, sua mãe, Augusta Wilhelmine, e o irmão mais velho, Henry George Gein. O casamento de seus pais não era feliz, com seu pai mudando de emprego com frequência e se entregando à bebida, o que Augusta condenava. Apesar disso, eles continuaram juntos até a morte de George, em 1940. Foi justamente esse acontecimento que fez com que Ed e seu irmão saíssem um pouco de seu isolamento e passassem a fazer pequenos serviços na vizinhança para lidar com as contas da casa. Augusta era uma religiosa fervorosa e pregava para seus filhos que o mundo era um lugar corrompido. Por isso ela não deixava que eles se aproximassem de ninguém, principalmente de mulheres, que todas as mulheres eram naturalmente prostitutas, com exceção dela mesma, e que a bebida representava um mal ainda pior que deveria ser combatido. Outro fato importante a se destacar é que Augusta reservava tempo todos os dias para ler trechos da Bíblia para seus filhos, principalmente o Antigo Testamento, dando preferência para as partes sobre mortes e castigos divinos. Os irmãos eram vistos como pessoas confiáveis e honestas pela vizinhança. Na mesma época, Henry começou a namorar uma mulher divorciada, e esse contato com ela fez com que ele começasse a rejeitar as ideias e pensamentos de sua própria mãe, levando-o a compartilhá-los com Ed. Em 1944, enquanto os irmãos queimavam parte da vegetação da propriedade, o fogo ganhou muita força e atraiu os bombeiros que ajudaram a controlá-lo. Os irmãos haviam se separado durante o incêndio e Ed não conseguia encontrar Henry, que foi dado como desaparecido. A polícia fez buscas na fazenda e encontrou o corpo de Henry deitado de bruços, aparentemente morto há algum tempo. A causa da morte foi dada como problema cardíaco, já que ele não apresentava queimaduras ou lesões. Apesar do acontecimento estranho, não foi feita uma investigação mais profunda e mais tarde foi levantada a hipótese de Ed ter matado o irmão, fazendo referência a Caim e Abel. A morte de seu irmão fez com que Ed se tornasse ainda mais próximo da mãe, que já era super protetora por natureza. Isso também fez com que ele se isolasse ainda mais do convívio social, fato piorado por um acidente vascular cerebral que Augusta teve pouco tempo após a morte de Henry. Em 1945, em uma visita a um vizinho chamado Smith, Augusta viu uma mulher, que não era casada com Smith, no local, mas alegou que, por não ser casada, não teria direito de estar na casa dele. Aos berros, ela se referia à mulher como a prostituta de Smith. Esse fato foi relatado por Ed mais tarde e mostra como sua mãe julgava outras mulheres e seu desprezo por elas. Pouco tempo depois, Augusta faleceu e deixou seu filho desolado, o que levou Ed a ter um comportamento cada vez mais estranho.
mas sem que seus vizinhos suspeitassem de nada. Nessa época, ele passou a se interessar por revistas sobre experimentos nazistas, anatomia feminina e cultos à morte. Com a desculpa de estar fazendo experimentos científicos, Ed convenceu seu amigo Gus a visitar cemitérios, violar túmulos de mulheres recém-falecidas e roubar seus corpos, levando-os para a fazenda. Gus não suspeitava de suas reais intenções, mas na verdade, Ed guardava souvenirs dessas mulheres e passou a acumular pedaços de pele, órgãos e partes de corpos em sua casa. O que todas essas mulheres tinham em comum era a semelhança com a mãe de Ed, Augusta. Os vizinhos passaram a notar que a aparência de Ed se deteriorava, com ele sempre sujo e cheirando mal. Também passaram a notar que a fazenda tinha um cheiro ruim, mas nenhuma investigação foi realizada. Com a internação de Gus em um asilo para idosos, Ed passou a fazer outros planos e começou a colocá-los em prática. Esses planos envolviam não apenas pegar os corpos de mulheres recém-falecidas, como também assassiná-las. Em dezembro de 1954, Mary Hogan, que administrava uma taberna, desapareceu. E no seu local de trabalho, foi encontrado sangue, o que sugeria um crime. Ed a havia assassinado um dia antes e levado seu corpo para a fazenda. Chegando lá, ele tirou toda a pele de Hogan e utilizou partes do seu corpo para confeccionar objetos domésticos. Em novembro de 1957, Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens e mãe do vice-xerife local, desapareceu. Frank Warden e o xerife Schley começaram a investigar o caso e encontraram marcas de sangue no chão da loja. Ao vasculhar o local, também encontraram o último recibo emitido por Bernice, um galão de anticongelante para Ed Gein. Isso foi o suficiente para que eles saíssem em busca do suspeito. Ed foi encontrado em uma mercearia e, ao ser questionado pela polícia, acabou confessando de forma não intencional que havia matado Warden. Ao chegarem à casa de Ed, os policiais se depararam com uma cena macabra. O corpo de Warden havia sido decapitado e estava pendurado pelos pés, com uma barra nos tornozelos e as mãos amarradas. Esse foi só o começo do pesadelo que viria a ser descoberto na casa. Ed não cuidava da casa, e ela estava uma confusão de sujeira, poeira, ferramentas e partes de corpos conservados. Apenas o quarto de Augusta estava limpo, e segundo relatos, encontrava-se impecável. Os conhecimentos de Ed sobre a preservação de couro estavam sendo aplicados para conservar pele e partes dos corpos de suas vítimas. Alguns ossos e crânios foram transformados em utensílios domésticos. Cadeiras foram forradas com pele humana e outras partes de corpos estavam sendo usadas como objetos do dia a dia, como um cinto e uma calça feitos de pele. A cena macabra foi tão chocante que na hora que entraram na casa, um dos policiais precisou correr para fora e vomitar. Após serem fotografados por peritos, os objetos foram destruídos. Circulam pela internet algumas imagens de objetos atribuídos a Ed, mas apenas um deles teve sua origem comprovada: um caldeirão metálico. As histórias sobre Ed começaram a se espalhar, e os vizinhos passaram a se dirigir para a casa na tentativa de espiar os horrores pela janela. Ed foi preso e levado a julgamento em novembro de 1957. O primeiro julgamento de Ed terminou em 21 de novembro de 1957, e ele se declarou inocente por insanidade. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, e por isso não poderia ser julgado por seus atos, sendo levado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde permaneceu por 11 anos. Em 7 de novembro de 1968, Ed foi novamente levado a julgamento após a equipe do hospital considerá-lo mentalmente estável. Sob juramento, um psiquiatra falou a favor de Ed, dizendo que o assassinato de Warden podia não ter sido intencional.
Ed alegou que a arma disparou enquanto ele a manuseava na loja de ferragens e que ele não se lembrava o que havia acontecido depois. Em 14 de novembro de 1968, Ed foi considerado culpado pelo juiz Robert H. Goldmar, mas, após um segundo julgamento, que contou com médicos tanto na defesa quanto na acusação, o juiz o considerou inocente por motivo de insanidade, e ele foi levado novamente para o hospital psiquiátrico, onde permaneceu até sua morte. Ed Gein morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, de insuficiência respiratória, no Mendota Mental Health Institute. Seu caso, no entanto, deixou um legado duradouro no mundo do entretenimento e da cultura popular. Gein se tornou a inspiração para alguns dos mais icônicos vilões do cinema de terror, incluindo Norman Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. A fascinação mórbida pelo caso de Gein revela muito sobre a natureza humana e nossa atração pelo macabro e pelo proibido. A história de Ed Gein continua a ser um lembrete sombrio das profundezas da perversidade humana. Sua vida e seus crimes não são apenas um testemunho de sua própria loucura, mas também um reflexo dos horrores que podem surgir quando a mente humana se perde nas sombras da obsessão e da loucura. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora, se você quiser ver um dos maiores massacres escolar dos Estados Unidos, clique no vídeo que está aparecendo e conheça a história de Adam Lanza. Por este vídeo é isso. Até logo.